Aqui ao Brasil, o ministro da Previdência Social, Volney Queiroz, está no Congresso, mais especificamente no Senado, prestando esclarecimento, respondendo às dúvidas dos senadores em relação ao escândalo do INSS e a principal dúvida de todas: o ministro estava ou não naquela reunião em que uma pessoa denunciou ao então ministro Carlos Lupe fraudes no INSS. O atual ministro sabia do que estava acontecendo dentro do Instituto? A Tayane Mello, nossa repórter em Brasília, está acompanhando essa sessão e vai trazer todas as informações para a gente. Bom dia, Tayane. Olá, bom dia a você no estúdio, a todo mundo que acompanha a nossa programação. Fato, essa é a pergunta que todos os dois senadores que até agora falaram, né, o Sérgio Moro, que já falou agora, e o Eduardo Girão, que nesse momento está fazendo as perguntas, insistem nessa questão, insistem nesse posicionamento de falar sobre essa reunião, né, que foi dito, então, em 2023, que, então, teve a conselheira Tônia Galetti alertando ao Conselho Nacional do INSS sobre esses descontos irregulares. E qual foi a explicação do ministro da Previdência, o Volney, em relação a esse questionamento feito primeiramente pelo senador Sérgio Moro? Então ele disse que de fato houve esse comunicado, só que não é ele que define a pauta do Conselho. Então ele disse que quando vai haver essa reunião do Conselho já há uma pauta fechada, ele fez até comparação com outras reuniões, com outras reuniões mesmo do Congresso Nacional, em que já tem toda uma organização de pauta, tudo que as pessoas vão falar, e falou que isso não cabia a ele, sim ao ministro Carlos Lupe. Só que mesmo assim, o Sérgio Moro e também o Girão agora, eles continuam questionando por ele ter ocupado esse cargo de secretário executivo, por ele ser uma pessoa de confiança do ministro Carlos Lupe, se ele não lembrou, né, não reforçou com o então ministro Carlos Lupe a importância de pautar isso. Ele falou que naquele momento, né, o Lupe disse que pautaria em uma outra oportunidade essa questão, porque a pauta da reunião já estava fechada. Então essas foram as explicações do ministro Volney Queiroz. Inclusive, ele se alongou um pouco na resposta, explicando como funciona o Conselho Nacional do INSS, a composição, as atas de reuniões. Isso irritou um pouco os senadores. O senador Eduardo Girão acabou de falar que o ministro estaria usando essa estratégia, né, de se alongar nas respostas até para fugir das perguntas. Enfim, criou-se uma tensão ali em um certo momento, inclusive também uma outra tensão com o senador Sérgio Moro. Isso porque nessa mesma época de reunião que houve então esse alerta, no momento, né, em que esses alertas começaram a ser dados, o ministro da Previdência, Volney Queiroz, questionou o então ministro da Justiça, né, que seria ministro da Justiça naquela época, o senador Sérgio Moro, se ele, como ministro da Justiça, também não teve conhecimento sobre essas fraudes, o que ele teria feito também nesse assunto. Isso gerou um grande desconforto, eles chegaram a bater boca ali num certo momento, foram interrompidos pelo presidente da sessão, né, dessa comissão, e então seguiu a palavra para o senador Eduardo Girão. O fato é que essa pressão da oposição, ela já era esperada, inclusive a senadora Damares Alves, que está nesse momento aguardando também o momento de fala, o momento de fazer as perguntas, ela já havia questionado, acionado a justiça até para impedir a posse do ministro depois desse escândalo. A senadora alegou que a permanência do Volney Queiroz no cargo representa a permanência de grupo que ignorou alertas sobre fraudes, isso porque naquele momento, lá atrás, quando começou toda essa questão de fraude, ele era secretário executivo da pasta, ele que é do PDT, o mesmo partido do ministro Carlos Lupe. Então há esse questionamento da oposição com relação a essa nomeação do Volney Queiroz. Então, obviamente, essa pressão já era esperada, o Volney Queiroz está respondendo as perguntas com bastante tranquilidade, ele tenta ir pelo caminho da serenidade, tenta contextualizar bastante essas respostas, e no momento o clima é esse. O clima é de uma certa tensão, claro, por conta dessa pressão,
toda a oposição ansiosa para saber sobre o que de fato aconteceu ali naquele momento, né? E a indagação principal é, sem dúvida, sobre essa reunião, né? Que não teve, então, o assunto das fraudes pautada, não teve essa prioridade para esse assunto naquele momento. O ministro disse que o convite para ser, ele começou a sessão, né, na comissão dizendo que o convite para ser ministro nesse momento não foi uma tarefa deslumbrante, ele disse que foi uma árdua tarefa que precisa de serenidade, de seriedade, ele disse que tem certeza que a passagem dele pelo ministério vai ser para reconstruir a Previdência Social. Ele ainda reforçou que foi o governo atual, o governo do presidente Lula, que pôs fim ao grupo criminoso e que está trabalhando para recuperar esse valor dos aposentados e também buscar responsabilizações. Mas é claro que, nesse momento, há, como eu falei, esse clima de tensão, a gente continua acompanhando aqui, né? Ainda tem vários senadores para perguntar e todos seguindo, até o momento, seguindo por esse caminho de indagar aquele período específico da reunião, então, que foi feita e não teve a pauta das fraudes colocada. Logo depois, o ministro Carlos Lupe falou que ia colocar na pauta, acabou não pautando. E, enfim, de lá para cá a gente viu como tudo isso aconteceu, os descontos aumentaram, ministro caiu, né, o número 2 então assumiu, mas continua, como a oposição diz, continua tudo em casa, né? Essa é a avaliação dos bastidores da oposição, então por isso essa grande pressão em cima do atual ministro Volney Queiroz. A gente continua acompanhando para saber, né, quais serão aí os outros posicionamentos dos demais senadores que estão nesse momento na fila, aguardando para perguntar ao ministro Volney Queiroz. Tayane Mello, direto de Brasília, muito obrigado pelas informações. Você volta ao longo da nossa programação com a conclusão dessa sessão da comissão no Senado. Valeu. Claro, retorno sim. Até mais. Obrigado.